Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu venho com um assunto que eu tenho recebido muitas mensagens e muitos e-mails e eu não tenho encontrado muitos vídeos de outros ressonantes com depoimentos sobre isso, que é a parte dos relacionamentos. Então eu sigo outros canais de ressonantes para poder também acompanhar como que está sendo o desenvolvimento deles, o que tem acontecido na vida deles e quais as mudanças, enfim, desde que começaram a ressonância. E eu não tenho encontrado muitas pessoas falando sobre relacionamentos, principalmente da parte de relacionamentos afetivos. Então, assim, pode ser que tenham depoimentos, não sei, na maior parte escritos ou até em comentários de quem usa a ferramenta, mas os vídeos mesmo eu não tenho encontrado. E esse é um assunto que a gente precisa falar, porque a partir do momento que você desperta e que você tem um relacionamento com uma pessoa, pode ser que aquela pessoa ela não entenda aquilo que está acontecendo com você, ou ela até entenda e respeita, mas ela não te acompanha naquele nível que você tá, naquela vontade de estudar, as coisas que você quer fazer, ela acaba não compreendendo. Tem um vídeo de um rapaz que eu encontrei e ele fala que durante o processo do despertar dele, a esposa, apesar dela não estar ali estudando com ele, assistindo os vídeos, palestras, etc., ela respeitava que ele tinha que ter aquele momento. Então, eles tiveram uma conversa sobre isso. Eles não estavam ali no mesmo nível, no mesmo nível de consciência, na mesma fase do processo evolutivo, mas eles tiveram uma conversa e eles acordaram que tudo bem, que cada um vai ter o seu momento. E, claro, isso dentro de cada relacionamento é de uma forma. Tem casais que gostam de fazer tudo juntos, e tem casais que têm o seu tempo, que cada um consegue sair com seus amigos, separado, né, do casal. Como aqui no meu canal eu venho trazendo os depoimentos do que realmente tem acontecido na minha vida, apesar disso ser algo muito pessoal e algo muito recente, o intuito do meu canal é o de compartilhar o que tem acontecido comigo com o uso da ferramenta. Então eu vou abrir com vocês aqui uma informação muito pessoal que aconteceu comigo. Vocês viram no meu penúltimo vídeo quando eu falei sobre as dificuldades do ano de 2019 e que eu comentei: ressonantes sejam fortes porque mudanças acontecem e você vai sentir medo do crescimento, você vai se sabotar para que aquilo não aconteça e diversos outros fatores. Então, se você não assistiu, volta naquele vídeo para você entender um pouquinho do que eu tô falando. Então, nesse meu processo da ressonância, já entrando agora no 3º ano, eu tive um rompimento de relacionamento. Então, foi um término de um relacionamento de 14 anos. E eu não vou ficar falando sobre isso, explicando motivos, etc. Então, sendo bem sincera com vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo, o que pode acontecer durante a utilização da ferramenta ou durante o seu despertar. E isso foi no início do ano de 2019. Então, aí agora está explicado um pouco do que eu passei para vocês naquele vídeo, onde eu falo para vocês serem fortes. Eu não vou abrir mais informações, não vou ficar dando detalhes, etc., porque não vem ao caso, mas o que eu quero dizer com isso é que vocês têm que ter essa consciência de que quando a informação vem, as mudanças elas vão acontecer, independente do que for. Então, todas as áreas da sua vida elas podem ser afetadas. Tanto a sua área do seu trabalho, se você tem uma empresa, se você está num relacionamento, enfim, qualquer uma das áreas da sua vida ela pode ser afetada porque você está fazendo o quê? Um processo de expansão de consciência e de evolução espiritual. Porque a RH é o quê? É uma ferramenta de evolução espiritual. Então, mudanças vão acontecer na sua vida que você tem que entender que faz parte do processo, tá? Eu sei que é muito complicado falar sobre isso, são assuntos delicadíssimos, mas eu precisava compartilhar essa informação que ela tava assim, eu tava me sentindo presa de não falar isso pra vocês, não porque eu preciso expor, eu não quero expor nada da minha vida aqui, o meu intuito mesmo é de compartilhar informações sobre o que acontece durante um processo de despertar e de evolução.
e isso é algo que pode acontecer. Para deixar bem claro aqui, eu não culpo a ressonância harmônica em nenhum momento por nada do que aconteceu na minha vida. Eu tenho consciência de que eu atraí tudo o que aconteceu na minha vida, de que eu atraio a realidade, os acontecimentos e tudo o que acontece ao meu redor. Então eu tenho essa consciência, eu não vou culpar Hélio Couto, eu não vou culpar ressonância harmônica, eu não vou culpar ninguém, gente. Simplesmente tudo que acontece na minha vida depende de mim, das minhas ações, das minhas decisões, das minhas atitudes. Então vamos lá, o que eu pedi na minha primeira onda da ressonância harmônica lá em 2017? Eu pedi melhora nos relacionamentos afetivos, eu pedi para que eu pudesse ter uma melhora na minha expressão dos meus sentimentos, da minha afetividade. Então eu pedi várias coisas que poderiam afetar sim a área dos relacionamentos na minha vida, porque eu sentia que aquilo precisava de uma melhoria, que precisava acontecer alguma coisa. Então, eu não pedi na minha lista da ressonância para terminar um relacionamento. Eu acredito que ninguém pede esse tipo de coisa. Mas o que eu pedi foi autoconhecimento, foi alegria, foi para melhorar a minha autoestima, para que eu possa ter uma melhora nos relacionamentos, para que eu consiga expressar mais a afetividade que eu tenho. Então, com o meu exemplo, você consegue perceber a importância de saber o que você quer, de saber o que você escreve ali na hora que você está pedindo a sua onda? É extremamente importante que você saiba a direção que você quer ir, que você saiba que aquilo que você está solicitando, aquele crescimento que você busca, ele implica em tantas coisas, em mudanças que podem acontecer em qualquer área, em qualquer situação da sua vida. Só peço desculpas aí pela lâmpada que tá piscando, que tá para queimar, mas enfim, isso não vai atrapalhar a entrega do vídeo, né? Não vou deixar de gravar por causa disso, porque senão eu estaria me sabotando novamente. Então, vamos lá. Tem um texto que eu recebi por e-mail, que eu acho que se você é cadastrado no EAD do professor Hélio Couto, você recebe também os textos dele, né? E eu recebi um texto essa semana e tem um trecho que eu gostaria de ler, que ele fala exatamente assim. O texto, ele é o protocolo 2, ressonância harmônica. Ele fala: caso a pessoa deixe o crescimento acontecer, muitas coisas acontecem imediatamente em todos os setores da sua vida. O magnetismo da pessoa aumenta sem cessar e inúmeras portas se abrem. Você deve agir, trabalhar, estudar, etc. Você deve colocar em prática, empreender alguma coisa, fazer alguma coisa nova. Você não deve deixar aquilo parado, né? Então, quando ele fala aqui que inúmeras portas se abrem durante esse processo, quando você pede a onda e essa informação entra e essas portas começam a se abrir, você pode escolher ou não entrar por essas portas. Então esse é o recado aqui que eu quero dar para vocês. Então, por exemplo, eu tomei uma decisão na minha vida e eu poderia ter escolhido entre ir ou não por essa porta, tá? Então é isso que acontece durante esse período aí de despertar, de evolução, de ampliação da consciência. Ou seja, várias portas vão se abrir para você. A partir do momento que você pediu alguma coisa, situações vão acontecer, pessoas vão aparecer na sua vida e tudo isso veio porque você está atraindo. É o magnetismo que ele fala aqui nesse texto. Então, se você se permitir, você vai em frente daquilo que você pediu, você vai continuar e você vai entender que aquele é o caminho. Então você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar na importância do que você pede? Então tudo na sua vida pode mudar a partir do momento que você emanou aquilo para o universo, que aquilo é um desejo, aquilo é uma vontade sua. Vai depender de você, se você vai seguir aquele caminho ou não. Tem uma palestra do professor Hélio Couto, que é a palestra de número 2, que ela se chama Amar, a Bioquímica do Amor. E essa palestra, ela é incrível, assim, eu já escutei ela diversas vezes, mas é só nesse momento agora que eu tô precisando entender a situação e o que aconteceu, é que as fichas vão caindo. Então, quando você escuta essa palestra, ou todas as palestras do professor, no caso, mais de uma vez, a informação vai entrando de uma forma que antes você escutava, mas não conseguia entender ou compreender aquilo, ou passava batido. Mas quando você está vivendo aquela situação, faz muito sentido.
E nessa palestra ele fala do princípio da incerteza. E aí ele dá o exemplo de muitas pessoas que o procuram para falar sobre relacionamentos e elas falam que acabaram um relacionamento, que não tem dado certo. Então ele explica que em um relacionamento uma pessoa tem posição e a outra tem momento, que é a velocidade. E essas pessoas, elas ao longo da vida, do relacionamento, elas vão andando de uma certa forma juntas ali, lado a lado, numa mesma frequência. E aí, quando acontece esse despertar e essa expansão de consciência, uma delas ela começa a agir de forma mais veloz do que a outra. Então uma delas começa a andar de uma forma mais veloz do que a outra, e essa velocidade faz com que a outra não acompanhe. Então isso acontece em muitos relacionamentos. Então esse é um dos exemplos. Então a vibração de uma pessoa já não acompanha a vibração de outra. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer fazer alguma coisa referente aos estudos, ela quer ir em alguma palestra ou ela quer assistir determinado vídeo, algum documentário, etc. E o parceiro ou parceira, ele quer fazer outra coisa, quer assistir futebol ou quer sair para uma balada tal, e a pessoa já não quer mais aquilo. Então tem essa discrepância aí no que as duas pessoas querem, qual que é o objetivo das duas. Mas claro, cada relacionamento é de uma forma. Eu não posso aqui falar se tá certo, se tá errado. Tem casais que gostam de fazer as coisas juntos, tem outros que gostam de fazer coisas juntos e coisas separados. Então cada um tem seu momento para fazer suas atividades, né? Fazer uma leitura, sair para correr, sair para ir para uma balada, sair com os amigos, enfim. Cada um tem um jeito, cada casal tem uma forma de saber o que é melhor para o seu relacionamento. Então, de acordo com a explicação do professor Hélio Couto, essa diferença de frequência, ela tem a ver com a diferença de paradigma. Então, cada uma das pessoas tem ideias, tem conceitos, tem crenças diferentes, e isso já não vem mais em conjunto, elas não estão mais ali andando juntas nesse sentido. E essa palestra ela é muito interessante, e ele explica como que forma essa bioquímica do amor, né? Ele dá um exemplo de como se fosse uma fórmula, uma receita de bolo mesmo, né? Que através dos neurotransmissores da felicidade, se cada um daqueles neurotransmissores estão sendo ativados numa conversa, por exemplo, em alguma coisa que vocês têm em comum, que vocês estão conversando ali sobre aquilo e que está gerando, né, tanto a serotonina, a dopamina, ocitocina, enfim. Quando tudo isso se junta, forma a fórmula, né, do amor que ele explica. E aí ele dá até exemplo de por que tem muitos relacionamentos que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Porque a pessoa está ali o dia inteiro convivendo uma com a outra e a conversa é o dia inteiro, né? Então a quantidade de troca de informações é muito grande. Então, consequentemente, está gerando esses neurotransmissores nas duas pessoas e pode ser que gere um relacionamento a partir dali, né? Mas é apenas um exemplo. Então ele até diferencia, tem a parte da atração sexual e tem essa parte de relacionamentos afetivos mesmo, que vão levar para algo mais duradouro, um casamento, um namoro, enfim. Mas é muito legal essa palestra e eu recomendo que vocês assistam para entender um pouquinho, né? Porque ali é só a pontinha do iceberg falando sobre o assunto de amor. Então aqui eu queria pedir a contribuição de vocês, saber o que é que está acontecendo, você que é ressonante, teve alguma mudança nos seus relacionamentos, tanto na parte afetiva quanto relacionamento de trabalho, relacionamento com os pais, com os amigos, com pessoas próximas, com pessoas da sua família. Então é muito importante que a gente tenha um debate sobre isso, se é possível ou não manter um relacionamento sendo que uma das pessoas despertou e a outra ainda não. O que vocês estão fazendo, se vocês tentam conversar com a pessoa sobre aquilo, ou se tudo bem, cada um respeita o seu momento, se aquela pessoa quer ficar fazendo outras atividades e você quer fazer outras, como é que vocês fazem para manter esse relacionamento saudável? Vocês têm um momento de vocês em conjunto e depois você consegue estudar e você consegue focar nessa parte de evolução espiritual e de autoconhecimento. Comenta aqui se você está passando por isso, se você está em um relacionamento assim,
ou até mesmo dentro de casa, assim, com seus pais, com seus irmãos. Se você é a única pessoa da sua família que está ali, naquele movimento, naquela vontade de estudar, de aprender, de entender como é que funciona o universo, por que a gente está aqui, para que a gente está aqui. Então, comenta como é que está sendo para vocês essa parte de relacionamentos. Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Gente, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu tô aqui simplesmente para compartilhar o meu desenvolvimento com a ferramenta, com o uso da ressonância harmônica e o que tem acontecido. Então, se vocês tiverem uma situação parecida, eu não posso te dar nenhuma resposta, eu não posso dizer o que você tem que fazer. Você pode perguntar, aconteceu a mesma coisa comigo, tive um término de um relacionamento, o que você fez para superar, o que você fez para que pudesse passar por essa fase. Então, assim, como eu disse no penúltimo vídeo que eu gravei, foi sim um momento de transição, foi um momento de muitas mudanças realmente significativas, e que eu tava com medo, eu fiquei com medo do desconhecido, medo do que tava acontecendo, eu não tava entendendo nada, assim, sinceramente. E não foi fácil, mas eu acredito que você precisa olhar um pouquinho de fora essa situação, entender o que é que você está pedindo, o que você pediu na sua ressonância, e começar a se auto-observar e fazer essa parte de acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta. É de suma importância, porque a pessoa ela consegue te orientar e te ajudar no processo do autoconhecimento. Então tem sido muito, muito valioso para mim. As horas que eu tenho ficado na psicóloga têm sido muito importantes, porque ela consegue me mostrar coisas que eu não consigo ver sozinha, sobre a minha personalidade, sobre o meu modo de pensar e agir, sobre como eu me relaciono com as pessoas. E faz muito sentido, porque foi realmente isso que eu pedi, foi que eu pedi para melhorar nesse aspecto, para que eu pudesse conseguir ter um relacionamento melhor com as pessoas, independente se é um relacionamento amoroso ou não. Mas é isso, assim, eu acredito que tem que ter uma aceitação da sua parte, daquele momento que você está vivendo. Precisa ter muita paciência, porque o nosso tempo é diferente do tempo do universo. Tem até um dos vídeos do professor Hélio Couto que ele fala sobre isso, sobre o tempo. Tem um texto também recente dele falando sobre paciência, porque as coisas não acontecem na hora que você quer. Então é um trabalho de observação e é algo que não tem resposta. Eu não posso responder nada para vocês. Cada um de nós tem a sua experiência, e o que a gente pode fazer aqui é realmente compartilhar para que vocês tenham um norte, assim, de que essas coisas podem acontecer, mas que você tem que ter consciência do que você cocriou, de que foi você que pediu aquilo, de que aquilo é resultado de algo que você vem trazendo para sua vida, que você vem cocriando. Quero comentários sobre esse assunto, quero compartilhar com vocês, quero dividir a experiência, quero que vocês me digam o que tem acontecido na vida de vocês. E agradeço de coração por vocês estarem aqui assistindo, compartilhando, dividindo, e por a gente ter esse canal de troca de informação. Agradeço muito, 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 muito por cada um de vocês, pelos comentários, pelo carinho. Um grande beijo para todos vocês e até mais!